Existem pessoas chamando de problema apenas uma interpretação ferida. Duas pessoas, elas podem passar pela mesma situação e enxergar de formas diferentes, interpretar de forma diferente, dar significados diferentes. Exemplo, uma pessoa passa por uma perca, ela vai e dá a interpretação. Isso aqui foi Deus. Deus que está pesando, é castigo. A outra passa pela mesma perca e ela interpreta e dá o significado de outra forma. Foi Deus me dando um livramento. Duas situações, duas realidades. Uma pessoa leva um não e ela interpreta como rejeição. A outra leva o mesmo não e interpreta como livramento. Enquanto umas vê caos nas coisas, outras vê aprendizado. Enquanto umas vê fim, outras vão ver começo. E isso acontece porque nós não reagimos apenas ao que aconteceu. Nós reagimos ao significado que nós damos ao acontecimento. É a forma como nós interpretamos o que aconteceu. E hoje eu quero falar disso aqui com vocês. Nossa realidade muda quando mudamos nossa mente? Muita gente olha para a vida apenas enxergando do lado de fora. É o relacionamento que não dá certo, é a oportunidade que não vem, é o dinheiro que não entra, as pessoas não reconhecem. E tudo isso pode ser real, mas existe uma pergunta profunda. Como você está interpretando tudo isso? Porque o problema nem sempre está no que aconteceu. O problema está no significado que nós damos àquilo que aconteceu. A mesma situação pode gerar medo em uma pessoa, a mesma situação pode amadurecer outra pessoa. A mesma crise pode destruir uma pessoa e a mesma crise pode despertar outra pessoa. E por quê? Porque a nossa mente é como se fosse uma lente. Se a lente está suja de medo, essa pessoa vai enxergar tudo como uma ameaça. Se essa lente está marcada pela rejeição, tudo vai parecer abandono. Mas quando essa lente começa a ser renovada, a pessoa passa a enxergar a vida de outra forma. E quando mudamos a forma de ver, mudamos a forma de agir. E quando agimos, mudamos os nossos resultados. E aqui entra uma chave muito importante. Você precisa aprender a separar o que é fato e o que é interpretação. Exemplo, um fato, a pessoa não te respondeu. Você interpreta, está me ignorando. Outro fato, você tenta algo e não dá certo. Você interpreta, eu sou fracassado. Mas também pode ser, eu ainda estou aprendendo. Outro exemplo, uma porta se fecha. É Deus. É Deus que está me castigando. Mas também pode ser, Deus está me protegendo de algo que eu ainda não consigo ver. Percebem que o fato é o mesmo, mas a interpretação muda completamente a realidade emocional daquela pessoa? E muitas das pessoas não estão sofrendo pelo que aconteceu, estão sofrendo pela história que estão contando a si mesmo, pelo fato que aconteceu. O nosso cérebro, ele não apenas registra a realidade, ele compara com as experiências antigas, ele filtra, ele cria um mapa interno do mundo. É por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma frase e ter a interpretação totalmente diferente. Uma pessoa ouve correção e ela entende como crescimento. A outra ouve a mesma coisa e ela entende como se fosse um ataque. Outras recebem um desafio e enxergam como oportunidade. Outras recebem o mesmo desafio e enxergam como ameaça.
Porque as pessoas, elas não estão reagindo ao presente. Elas estão reagindo a acontecimentos antigos, a dores antigas, coisas que aconteceram com ela. Ela não vê a conversa no presente atual, ela vê no passado. Através de uma rejeição que aconteceu lá no passado, ela vê no presente dessa forma. Ela não está vendo a oportunidade atual, ela está vendo o medo de fracassar novamente. Por isso que renovar a nossa mente não é apenas uma frase bonita. Em Romanos 12, 2, nos diz para renovar a nossa mente e não se apegar aos padrões do mundo. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimentai-vos a boa e perfeita e agradável vontade. E isso é necessário, porque uma mente renovada, ela pode transformar medo em oportunidade, ela pode converter. Jesus nos disse: o reino dos céus de Deus está dentro de vós. E isso é muito profundo, porque antes de trabalhar o externo, Deus primeiro, ele trabalha no nosso interno. Antes de mudar, abrir certas portas, ele muda a nossa percepção da realidade. Antes de nos levar para um lugar novo, ele nos trata. Ele vai tratar a forma como nós enxergamos nós mesmos. Antes de querer sustentar uma realidade nova, precisamos nos tornar pessoas capazes de suportar essa realidade nova. Porque não adianta você pedir uma realidade nova e continuar com a mente antiga. Não adianta pedir algo novo com a mentalidade antiga. Não adianta você querer crescimento se sua mentalidade está presa no medo. A grande pergunta não é apenas o que eu quero conseguir. A pergunta é o que eu preciso me tornar para conseguir, para sustentar o que eu quero. Existe um ciclo que governa muitos resultados em nossa vida. Preste atenção. Pensamento repetido vira padrão. Padrão vira emoção, emoção vira comportamento, comportamento vira resultado. E resultado repetido vira destino. E eu vou te explicar. Se todo dia você acorda e pensa: eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é pra mim, isso tá fora da minha realidade. Esses pensamentos, eles começam a virar padrão no seu cérebro. E aí você fica nesse ciclo, nesse looping sem fim, repetindo os mesmos padrões, os mesmos pensamentos e tendo os mesmos resultados. E aqui entra outra chave poderosa. Você não precisa acreditar nos seus pensamentos. Você não precisa dar energia ao que passa na sua mente. Maturidade, ela começa quando você começar a enxergar os seus pensamentos sem julgá-los. Como se fosse uma nuvem que passa e logo o céu está claro novamente. E você não é todas as nuvens que passam na sua cabeça. Você é o céu inteiro. Você é quem que está observando essas nuvens passando. E quando nós entendemos isso, nós deixamos de ser escravos dos nossos pensamentos. 80% em média do que nós pensamos não acontece. Não acontece. São cenários, conjecturas que nós vamos criando. Histórias e mais histórias. E se a gente repete essas histórias, é aquilo. Vira padrão, vira comportamento, e esse comportamento vira medo, ansiedade, e talvez fé não seja apenas acreditar em algo distante. Fé também é alinhar pensamento, sentimento e ação, antes mesmo da realidade se vir a confirmar. Foi por isso que Jesus falou do grão de mostarda. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. E muitas das vezes essa montanha ela não está fora,
Essa montanha, ela pode ser uma crença, ela pode ser um medo, ela pode ser uma identidade antiga. É uma versão sua que aprendeu a sobreviver e não a florescer. Por isso, antes de tentar mudar ao seu redor, observe dentro. Observe a sua mente, observe o seu estado, observe a sua presença, observe a sua intenção. Porque talvez o mundo não esteja acontecendo para você. Talvez ele esteja revelando você. Agora eu vou deixar um exercício prático para vocês. Quando algo ruim acontecer, faça essas 3 perguntas. Primeira, o que de fato aconteceu? Segunda, qual é o significado que eu tô dando para isso? Terceira, qual resposta uma versão de mim mais madura e mais consciente e mais espiritual daria? Essas 3 perguntas, elas podem mudar a sua forma de reagir à vida, porque quando você separa fato de interpretação, você recupera o domínio sobre a sua resposta. E aí você deixa de viver no automático. Então, antes de pedir uma realidade nova, pergunte a si mesmo: qual é a realidade que eu estou alimentando dentro de mim mesmo todos os dias? Quais são os pensamentos que eu estou repetindo? Quais são as emoções que eu estou permitindo governar a minha vida? Qual versão de mim está respondendo à vida? Porque talvez a porta que você procura do lado de fora, ela começa a se abrir dentro de você. Deus, primeiro, ele trabalha dentro de nós para depois aparecer fora. E quando a mente é renovada, a forma de ver muda. Quando a forma de ver muda, a forma de agir muda. Quando agimos diferente, nossos resultados mudam. E quando os resultados aparecem, as pessoas chamam de sorte. Mas no fundo, foi consciência, fé, alinhamento, foi Deus alinhando primeiro dentro de você. Se essa mensagem ela falou com você, comenta aqui: eu vou renovar a minha mente hoje. E compartilha esse vídeo para quem está apenas reagindo à vida. Vamos compartilhar o fogo.